terceiro lugar, eu quero tentar te ajudar a entender pela palavra de Deus cuidados que são necessários. Faz tempo que eu prego uma mensagem onde eu faço uma relação entre a questão do dízimo e das ofertas com a redenção. E quando eu falo da redenção, eu vou lá para 1 Coríntios, no capítulo 6, eu pego a partir do verso 18, onde Paulo diz fugir da imoralidade, e diz todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que pratica a prostituição peca contra o seu próprio corpo. Ele diz, ou não sabeis que vocês são santuário do Espírito Santo, que tendes da parte de Deus, né, o qual habita em vós. Ele diz, porque vocês não são de vocês mesmos. E aí ele diz, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Eu usava isso como exemplo, dizendo, há um culto com o corpo. Há algo que glorifica a Deus com o corpo, que não é só a dança na hora do louvor e da adoração. É o que eu chamo de um culto de santidade. E isso eu explico quando falo de redenção. É a consciência do que é redenção. Redenção, que ele deu resgate de uma propriedade. Redenção significa que o que Jesus fez na cruz não apenas foi perdoar o meu e o seu pecado, apagar a minha e a sua culpa. Apocalipse 5, 9 e 10 diz, e cantava um cântico novo, dizendo, digno é o Cordeiro, de abrir o livro com seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda raça, tribo, língua, povo e nação. Redenção, querido, é um ato de compra. A obra da cruz poderia ser vista como uma transação comercial. O escrito de dívida que havia contra nós, removeu do nosso meio, pregou na cruz. Jesus veio pagar uma dívida. A redenção era justamente isso, quando alguém endividado entrava numa condição de escravidão, não tinha como sair, alguém poderia se levantar como um redentor. Você lê isso lá em Levítico 25, 25, se o teu irmão empobrecer, né, você pode se levantar como um resgatador. A ordem de quem tinha o direito de resgate era pela proximidade e parentesco. O livro de Ruth é uma história de redenção. Como Boaz se torna o resgatador dos bens da família de Noemi, o que incluía também a responsabilidade de se casar com Ruth e suscitar descendência. Redenção, querido, era um assunto muito simples. O camarada está endividado, foi para a escravidão. O Redentor levantava e dizia, eu pago a dívida, que gera o vínculo da escravidão. No momento que ele pagava a dívida, a pessoa deixava de estar debaixo de servidão do outro. Mas ele estava comprando. Até que chegasse o próximo ano do jubileu, a pessoa deixou de ser escravo do credor para agora ser escravo do parente. Pastor, qual era o lucro? Não era trocar os 6 por meia dúzia? Não. Porque o parente não ia comprar a pessoa para tratá-lo como escravo, e sim para usar de misericórdia e tratar com família. Você consegue ver alguma semelhança? Paulo escreve aos Gálatas e diz, não recebestes, e também aos Romanos, de novo o espírito de escravidão para estardes com temor, mas recebeste o espírito de adoção. Ainda que por direito ele seja nosso Senhor, nós sejamos servos, ele não nos comprou para nos tratar como escravos, mas para nos tratar como família, nos seus herdeiros. Mas redenção significa que Deus é o dono. Então ele está dizendo, você não pode fazer o que você quer com o corpo, porque o corpo não é seu. Você tem ele da parte de Deus. Deus, que agora é o dono, te emprestou para que você seja mordomo. Ou para a nova geração entender, para que você seja um bom gerente. E aí, irmão, eu dava uma aula de santidade para não prostituir, porque o corpo não é seu. Você não pode fazer nada com isso. De errado com ele. E um dia o Espírito Santo falou, mas e a sua forma de comer? É diferente da questão da prostituição? Nos últimos anos, irmão, eu estou lendo uma Bíblia que parece que eu nunca enxergava. Mas eu comecei a perceber alguns detalhes que me impactaram. Dá uma olhada no livro de Efésios, no capítulo 5. O Dr. Aldrin diz que quem é o nosso referencial, desde saúde, é o Senhor Jesus, certo? Efésios 5, 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Ele está falando de alimentar e cuidar da carne, não no sentido negativo, mas no sentido positivo. Ele diz, da mesma forma como Jesus o faz com o seu corpo, que é a igreja. Quem é o referencial de cuidar do corpo? Jesus. Ele fala sobre alimentar e cuidar. Porque o problema é que o padrão errado de alimentação, não só o exagero do quanto se come, mas o que se come, tem trazido para nós muito dano. Isso não é cuidado. A palavra de Deus diz lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 10, no verso 17,
ditosa é a terra, cujos filhos de reis são nobres, e se assentam à mesa, não para se banquetear ou para se embebedar, mas somente para refazerem as forças. O que deveria ser um momento de apenas refazer força, cuidar do corpo, nós transformamos na fonte de prazer que é permitida ao crente. E a gente tira essa parte da bebida, apesar que alguns nem isso tiram, infelizmente. Mas a gente come de forma como é só para alegrar. E sabe o que é pior, irmão? Que a gente dá desculpa o tempo todo. Outro dia o irmão falou, pastor, agora que o senhor emagreceu, vai ficar feio para nós. Porque quando alguém fala de saúde e nunca foi gordo, a gente diz, esse cara não me entende. Agora eu estou pegando alguns colegas e estou dizendo, meu amigo, não tem desculpa que você vá dar, que eu já não dei antes. Não tem malandragem da sua parte, que eu já não conheço e não tenho usado. O cara está com sobrepeso e diz, não, minha estrutura óssea é maior. Você já ouviu isso? Doutor, diga o senhor, que é um clínico experiente, o esqueleto de um gordo é maior do que o do magro? É a mesma estrutura, meu querido. Aliás, esse é o problema. Se ele fosse mais forte, você teria menos problema. Se sua ossatura desenvolvesse junto, você teria capacidade de não ter tanto dano. Mas isso não acontece. Muito menos suas cartilagens, suas juntas. E elas vão sofrer. É um prédio que tinha estrutura para bem menos andar e a gente construiu muito mais coisa em cima. É meu metabolismo. É verdade, irmão, mas quem demoniou esse metabolismo foi eu e você, pela maneira errada de se entupir de açúcar, de farinha, de um monte de coisa. Outro dia alguém me perguntou, anos atrás, teve uma polêmica, ficou conhecida no Brasil todo, quando a Ana Paula Valadão deu uma declaração e foi muito mal interpretada, falando de pastor, que além de não jejuar, se empanturra de comer. Irmão, pela ira, o furor com que todo mundo reagiu, você percebe que o sindicato que quer defender a forma de comer de qualquer maneira ainda é muito forte. O lobby vai ser grande, a briga vai ser enorme, porque a gente não quer ouvir esse tipo de coisa. Alguém me perguntou, pastor, ela mesma me perguntou, aquela declaração te ofendeu? Eu falei, não. Ela falou, por que não? Eu falei, porque você estava falando do jejum, e pelo menos eu jejuava. Então, você estava falando de pastor que no jejum, eu me escondi atrás daquilo. Porque jejuava, irmão. Fazia jejum de 1 dia, de 3, de 7, de 14, de 21 dias na água. Então dizia, ninguém pode falar que eu não jejuo. O problema é quando o jejum acabava, irmão. O controle era só para quando jejuava. E eu não vivia jejuando, então. Mas muitas vezes, querido, a gente tem toda uma reação e ainda espiritualizado. Já teve pessoas que tentaram chamar minha atenção. Um cara uma vez falou, eu não respeito um homem de Deus como você com sobrepeso. Eu falei, eu não respeito você, que não prega nada, não cura enfermo, não tem resultado que eu tenho. Aí vira uma medição de força carnal das duas partes. Dois bestas falando um com o outro.